Aí só Boa noite. bloqueio os áudios do Pronto, pessoal. já está ativo. Boa noite a todos. Só informando novamente que eu estou ativando nesse momento a gravação da videoconferência da professora Marluce no modo de projeto aplicado de gestão, supervisão e orientação escolar. Professora Marluce, fica à vontade. E depois eu disponibilizarei esse material no canal do YouTube da faculdade. Boa noite, pessoal, bem-vindas, tá? Então, nós vamos iniciar hoje a nossa primeira aula de projeto aplicado. O professor ele vai isolar e colocar no mudo, mas vocês mesmos também podem colocar, e tem essa opção aí no microfone, tá? Para você bloquear. Por quê? Porque essa aula vai ser gravada, já está sendo gravada, e nós vamos publicar no YouTube. Então, o ideal é que não tenha ruído, tá bom? Como eu falei para vocês, vocês vão anotar todas as dúvidas e conforme eu for passando as explicações, as orientações, vocês no final vão ter esse momento de esclarecer melhor aí o que ficou mal entendido. Então, eu vou passar aqui o slide para vocês, tá bom? Para a gente seguir aí, para ficar bem mais claro, para a gente seguir à risca essas orientações. Então, lá no ambiente de vocês, tem um manualzinho que já está lá na plataforma de vocês, que é esse aí. Esse manual, ele está bem autoexplicativo, você vai seguir passo a passo todos os itens que estão aqui em ordem, né? Primeiramente, o título do projeto. O que é um projeto? Nós vamos verificar isso aqui também. Vou passar aqui o slide. Só um minuto. Dá um joinha se vocês estão vendo o slide. Estão conseguindo ver o slide? Ok. Então, vamos lá. Então, curso, gestão e supervisão escolar. Está aparecendo o seu Explorer. Ah, o Explorer? É. Só um minuto. Que é o slide. E agora? Agora Está sim. aparecendo? Agora sim. Então, vamos lá. O curso de gestão e supervisão escolar é o projeto aplicado. É a nossa primeira aula. Primeiro, vamos entender o que é um projeto, tá? O projeto, ele é considerado aí um grupo de atividades coordenadas e controladas com data para início e fim. E também surge aí em resposta a um problema, uma necessidade concreta. O projeto aplicado ele é baseado na técnica de PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. E esse método de ensino, ele faz com que o aluno ele adquira o conhecimento resolvendo problemas, estimulando a ter um pensamento crítico. Então, nós vamos elaborar esse projeto para contribuir com uma solução de um problema, tá? Da nossa área de gestão. E qual é o objetivo? Já que gestão, ela abrange aí a questão da nossa prática na escola, nós vamos delimitar um tema em torno do projeto político-pedagógico, tá? Então, assim, no final eu vou dar algumas dicas para vocês de como explorar esse tema envolvendo o projeto político-pedagógico. Tudo que envolve gestão já está direcionado ao planejamento da escola, que é o projeto. E aí nós vamos fazer essa pesquisa, como nós tivemos esse problema de suspensão das aulas. Então, já pensando nessa praticidade, nós não vamos poder ir em campo pesquisar um problema real, investigar uma instituição. Então, nós vamos nos limitar à pesquisa bibliográfica, que você vai reunir trabalhos já publicados sobre os subtemas, que é do seu tema principal, você já deve ter algum tema aí em mente, eu acredito que sim, tá? Se você não quiser fazer individualmente, você tem a opção
de fazer em até 3 pessoas. Eu acredito que a turma tem bastante afinidade e vocês já têm até grupos formados. Então, para definir o seu tema, tem uma dica aqui interessante que você pode entrar lá no Google Acadêmico e digitar a palavra-chave que se relaciona ao seu tema. Por exemplo, eu coloquei planejamento em educação. Aí vai surgir aí várias fontes, artigos que você pode ir lá no referencial e procurar algo que te interessa. Até a fundamentação você já pode estar encontrando aí, né, nesse mecanismo. Então, é uma dica bem preciosa. Qualquer dúvida, depois vocês voltam novamente ao slide, tá? O primeiro passo, que está lá no manual, você vai desenvolver o tema. Então, você já pesquisou, já entrou lá nessa dica que eu dei agora para vocês, e aí já pesquisou o tema. Então, você vai já perguntar o que será estudado, porque no projeto você tem que focar em resolver um problema. Então, qual é a solução que você pretende alcançar? Por exemplo, né, a questão do projeto político-pedagógico, a questão da falta de participação dos pais no acompanhamento do filho. Isso faz parte do projeto político e é um problema frequente das escolas. Então, como resolver essa problemática? Você vai pesquisar, né, artigos aí, autores que falam sobre essa temática. E aí vai fazer uma costura, porque a pesquisa bibliográfica é uma costura que você vai colocar as suas opiniões e a opinião do autor, sempre tendo um diálogo, tá? Para que tenha sentido. Lá no manual tem todas as dicas de como formular o problema. Em forma de pergunta. Por exemplo, a falta de um projeto político-pedagógico eficiente e dinâmico prejudica a implementação de ações que garantam um bom andamento, ou seja, o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem. Isso é uma dica de um problema que você pode estar elaborando dentro do seu projeto. A hipótese é a resposta para esse problema. Como você vai responder? Aí está outro exemplo. O projeto político-pedagógico construído coletivamente e constantemente atualizado permite um planejamento eficiente voltado para as necessidades da escola para a garantia da qualidade do ensino. Então, vocês viram que o meu problema está, né, de acordo com essa hipótese, que é a solução para a problemática que eu levantei. E aqui é a justificativa. Por que fazer? Então, aqui está na hora de você apresentar de uma forma clara, objetiva e rica em detalhes as razões teórica, prática, que te levaram à realização dessa pesquisa. Então, eu sempre digo que o aluno ele tem que escolher um tema que o motive, que some com a profissão, algo que vai te acrescentar. Então, na hora de escolher, procure ter essa preocupação. E se o teu colega ele pensa em fazer algo diferente da tua perspectiva, então ele não é o parceiro ideal, tá? Então, a relevância do problema a ser investigado tem que casar aí com o teu interesse profissional. A pesquisa de desenvolvimento dos conhecimentos referentes ao tema, a possibilidade de sugerir modificações na realidade. Então, ou seja, a minha pesquisa vai contribuir de alguma forma para aquele problema? Então, isso tudo você tem que levar em conta. E aí o resumo. O resumo e a introdução são os últimos itens que você vai fazer, tá? Então, depois do projeto já praticamente aí pronto, você vai fazer o resumo e também a introdução, que é a apresentação. Lá no resumo vai aparecer os objetivos, a metodologia e os resultados. Então, gente, procure seguir à risca isso aqui que está no manual, tá? Para você fazer o resumo,
vem aqui, dá uma lida e olha o que deve conter. Quais os itens que deve conter dentro do resumo. Então, lá no resumo, você vai apresentar em parágrafo único, utilizando sempre o verbo na voz ativa e terceira pessoa do singular e o espaçamento simples, de acordo com as normas da BNT. E o resumo, ele deve trazer essa apresentação sucinta, ordenada das ideias centrais. Não utiliza citação. Então, como eu falei, o resumo é o último elemento a ser construído no trabalho, para que realmente você possa expressar o que o pesquisador objetiva com o texto produzido, tá? E aí vai também figurar as palavras-chave que vai ser separadas por ponto e finalizadas por ponto. São, no mínimo, 3 palavras e, no máximo, 5 palavras-chave. Lembrando que a palavra-chave é uma palavra que resume os temas principais de um texto, identifica as ideias. Pela palavra-chave, você pode pesquisar a tua área. Então, se force em escolher realmente palavras que exprimam aí a ideia central do teu texto, que vá de encontro ao teu tema. E a descrição do projeto. Aqui fala que lá na introdução você vai construir, tá, essa apresentação, explicando como se constitui o projeto, as especificidades, contextualizar essa pesquisa, tá, que vai ser realizada, que é o teu estudo, e a importância, tá, desse projeto para a sua formação profissional como especialista em gestão e supervisão. Por que você acha que esse tema vai acrescentar de alguma forma na sua vida profissional e acadêmica? Então, é importante também você estar colocando, né, essa parte no teu texto do projeto. E o objetivo geral? O objetivo geral, ele vai definir o que você vai buscar. Então, você vai ter que pensar bem qual é o objetivo e ele vai de encontro aonde? Ao teu problema, tá? Então, o objetivo geral, você vai verificar o teu problema e traçar o teu objetivo. Os objetivos específicos, eles vão funcionar como se fosse um planejamento para você escrever o teu referencial. Cada objetivo é como se fosse uma seção aí do teu trabalho, lá no teu referencial. Então, defina bem esse caminhar, tá? Esse planejamento, que são os objetivos específicos, porque é a seção que você vai ter que pesquisar os autores, dar a sua opinião, colocar citações que envolvam o que você realmente quer alcançar. Então, nós delimitamos aí em 3 objetivos específicos e no máximo 5. E aí nós temos um texto também lá na plataforma que tem sobre a taxonomia de Bloom, que é uma leitura obrigatória para você utilizar os verbos apropriados, que aí vai definir exploratórios, que é conhecer, identificar, levantar, descobrir o que se quer dentro, tá, do seu tema, e o descritivo, que é uma caracterização, uma descrição, é traçar, determinar, e o explicativo, que é analisar, avaliar, verificar e explicar. Então, nós temos uma ordem. Por isso que eu falo que esse texto da taxonomia de Bloom, ele vai fazer você entender essa ordem crescente para você definir os teus objetivos específicos num sentido lógico, objetivo e coerente, para o texto ficar nesse sentido. Para que o leitor, ele entenda, né, a tua percepção como autor. E a metodologia, nós tivemos uma preocupação em colocar até um modelo aqui, porque a gente vê que o aluno, ele às vezes ele tem muita dúvida na hora de traçar a metodologia, de escrever sobre a metodologia. Então, é neste tópico, você deve descrever os procedimentos que você realizou, o tipo de pesquisa, que vai ser a bibliográfica, você vai descrever os instrumentos, tá? Então, aqui nós vamos, como eu falei,
nós não vamos ter esse tempo, mesmo porque as escolas estão fechadas, tudo está suspenso, parado, então nós vamos nos limitar a pesquisar somente na área bibliográfica, tá? Metodologia bibliográfica. E aqui é o modelo que eu falei para vocês, tá? Eu cito um exemplo aí de como você vai desenvolver a metodologia, até uma redação, para que você realmente entenda. Pegar um autor, tá? Para colocar qual é a abordagem da sua pesquisa e conceituar o tipo de pesquisa que você está utilizando. Tem um exemplo aí de Minayo. E aí você vai colocar qual é o foco da sua pesquisa, a solução que você apontou, o objetivo geral específico, tudo ali. Então, mais uma vez, para a pesquisa bibliográfica, você vai indicar essa proposta da seleção das leituras que você fez para estar colhendo aí, tá? As informações necessárias. E aqui, fundamentação, tá? É importante que lá na fundamentação, na introdução, você vai colocar conforme está no manual. Todos os tópicos você vai colocar, tem um modelo. Nós vamos depois mostrar para vocês o modelo para fazer mais sentido. E essa parte você vai colocar um título para trabalhar, é a parte principal do projeto. Aqui é que vai conter a exposição ordenada, tá? E pormenorizada do assunto tratado. Então, você vai colocar aí a parte geral e ir esmiuçando nas partes específicas. Então, como eu falei para vocês, o referencial, ele nada mais é do que um diálogo entre alguns autores, que é o referencial, e você. Então, você vai colocar uma citação e depois a tua opinião. Você não pode colocar uma citação e logo depois outra citação, porque aí não faz sentido. Então, tem que costurar esse diálogo, tá? E tudo vai ser conforme as normas da BNT, tá? A Arial 12, o espaçamento, a citação direta, nós temos aí que usar o recuo. Daqui a pouco eu também vou colocar essa observação. E aqui eu coloquei, ó, utiliza um título para este tópico, lá no referencial. Exemplo, a importante missão de educar, tarefa desempenhada pelos pais e tão fora de uso. Olha, é um tema interessante para colocar no referencial. Aí depois você vai esmiuçando, de acordo, lembra, com os objetivos específicos, você vai colocando os títulos aí. Exemplo 2, os caminhos da alfabetização ou dificuldade de leitura nas séries iniciais do ensino fundamental. Nessa etapa, é imprescindível utilizar livros ou apostilas para fundamentar os itens do projeto e fazer esse diálogo entre tudo que está sendo dito para você, pesquisador. Então, nesse item, você deverá descrever as suas observações e fazer os seguintes questionamentos. O que diz a realidade? O que dizem os sujeitos? E o que dizem os autores, os teóricos sobre o tema? Então, lembre-se desse questionamento na hora de fazer o teu referencial, tá? Tá lá no manual isso aqui. Esse slide foi baseado no teu manual. Qualquer dúvida, vai no manual. Essa organização do conteúdo, ela tem que ter essa ordem sequencial e a melhor forma é o planejamento. Então, na hora de definir, mais uma vez, eu vou focar sempre em cima dessa tecla. Na hora de definir os objetivos específicos, lembra nesse sentido que você vai dar o seu texto, tá? Então, por isso é que é importante esse planejamento. Aqui, nessa parte, será apresentada a fundamentação teórica, também chamada de revisão de literatura ou referencial teórico. E como eu falei, e vou repetir novamente, que aqui é o texto que você vai articular as ideias e contribuições de outros autores com as suas percepções, as suas reflexões sobre esse tema, tá? Então, é aí que vai criar a base teórica da pesquisa.
Então, essa parte tem o objetivo de desenvolver o estudo do tema principal, vai ressaltar os principais aspectos, você vai discutir, analisar, interpretar o assunto. Aqui é a confirmação de Molina, né? E aqui, gente, é muito importante a gente trabalhar sobre as citações. A gente vê que tem alguns alunos que confundem e a gente sabe o quanto é importante a gente construir o projeto dentro das normas da BNT, para a gente não ter problema, para estar ali na hora de publicar. Então, está tudo conforme manda as normas da BNT. E as citações se dividem nessas 3 classificações, que é as diretas, que é uma transcrição tal qual o autor colocou no livro. Então, vai ser direta, a palavra já fala. É igual a que o autor usou. A indireta já é uma transcrição livre do texto do autor, que também tem as suas classificações, que nós vamos ver lá na frente. E pode ser uma citação de uma citação, ou seja, uma transcrição direta ou indireta de um texto em que você não teve acesso à obra original. Aí você vai citar, né, o autor que citou essa citação. Aí coloca apud, que significa está citando em cima de outro autor. Nós vamos ter um modelo aqui também. Se a identificação do autor ocorrer no final da frase, o seu sobrenome inteiro, em letras maiúsculas, e é colocado dentro dos parênteses com o ano e a página. Olha o exemplo aí. A educação é um fato que se verifica desde as origens da sociedade humana. Aí, está aí o sobrenome em maiúsculo, vírgula, o ano e a página, entre parênteses, porque aparece no final da citação. Então, é um modelinho bem simples para você entender com clareza. Citação longa é aquela com mais de 3 linhas, transcrita em parágrafo distinto. Então, o texto citado ele é apresentado sem aspas e transcrito em uma letra menor, tamanho 10, que tem aquele recuo, tá? Que tem lá no manual também, de 4 centímetros. A citação longa tem mais de 3 linhas. Não, perdão, aqui não tem recuo. A que vai ter recuo é a citação longa, que tem mais de 3 linhas e deve ser transcrita com esse recuo de 4 centímetros, da margem esquerda, com letra menor também, tamanho 10 e sem aspas, tá? Qualquer dúvida, vá no manual. Citação indireta é aquela em que você vai colocar aí um sentido para esse texto. Então, pode aparecer numa forma de paráfrase ou de condensação, que é um resumo, tá? Porém, jamais dispensa a indicação da fonte. Mas cuidado para você não mudar a ideia do autor, tá? Então, isso aí tem que ter bastante atenção para conservar a ideia original do autor. Então, a citação indireta aparece como paráfrase, que é uma explicação do texto por meio de outras palavras, tá? Você vai mudar, mas é o que eu peço, cuidado para você não mudar e tirar aí a ideia do autor. Condensação é o resumo, quando fala da ideia central de uma forma bem resumida, mas também mantendo a reflexão original, o que o autor realmente quer transmitir. Cuidado com as interpretações. Aqui, citação de citação. Olha, eu usei Norton, Apud, que eu estou tirando de Rezende e Abreu, são 2 autores, e aí o ano e a página. Considera dados, vírgula, quando a eles são atribuídos valores, transformando-os em informações. Aqui, essa parte, nós vamos pular, porque nós não vamos ter essa pesquisa de campo, tá? Então, nós fizemos aí essa adaptação de acordo com o que nós estamos passando e também para facilitar para vocês, tá bom? Considerações finais. Aqui vai ser a síntese do seu trabalho, tá? Então, você vai colocar aí as observações, enfatizar as ações significativas que foram vivenciadas. Aqui você vai realizar uma reflexão a respeito
do que você observou. Construa uma explanação sobre a contribuição da pesquisa para o grupo ou para você. Você que vai decidir se é individual ou é em trio, ou é em dupla. Nas referências devem constar todas as fontes citadas. Por isso, faça um checklist e verifique tudo que foi utilizado, tá? Livros, artigos, endereços eletrônicos, tudo que você citou, você tem que usar, colocar na referência, de acordo com o que está lá. E como exemplo, seguir as normas da BNT. Está aí um modelinho para vocês usarem. Qualquer dúvida, lá na obra pesquisada, nas primeiras folhas, ali na contracapa, tem um modelo que você pode tirar esses dados de lá, tá? E aqui a observação, ela está apenas as referências que foram citadas, porque isso tudo vai ser conferido no teu trabalho, tá? Então, na lista de referências, podem ser relacionados aí os livros, os sites, mas de acordo com as normas da BNT. Tem um modelo, quando você usar a internet, você tem que colocar de acordo com o modelo, e nós vamos estar acompanhando, eu vou estar acompanhando vocês, fazendo essa conferência pelo e-mail, e dando feedback. Então, tá aqui, desejo um ótimo trabalho. Vento algum é favorável para quem não sabe aonde ir. Por isso que tudo que fizermos, nós temos que planejar. Dentro de um planejamento, tá? Tudo dá certo. E aí a formatação, como eu falei, o nosso projeto ele usa as normas da BNT. Nós definimos aqui de 15 a 20 laudas, tá? Anexo e apêndices não são contados e não é obrigatório, só se o aluno quiser. Lembrando que anexos são documentos feitos por outra pessoa e apêndices são documentos da sua autoria, tá? Mas não é obrigatório. E agora eu quero mostrar para vocês os nossos cadernos, porque nós vamos trabalhar dentro do caderno. O que é isso? Nós vamos trabalhar dentro de um prazo de 10 dias para cada caderno, tá? Que é o tempo necessário, e até tempo demais. Eu acho que antes disso dá para você se organizar e fazer. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Na realidade, os cadernos, eles são esse manual dividido, tá? Em 4 partes. Aí vai ser primeiro caderno, vai ser algumas ações que você vai ter que já desenvolver. Mas vamos ver aqui no modelinho para ficar bem entendido. Aqui o caderno 1, que é o primeiro que nós vamos verificar. Então, esse aqui é o caderno, tá? O caderno 1. E aí, no caderno 1, o que está pedindo de vocês? Para você já trabalhar a parte do título do projeto, veja bem o título do projeto, o problema, a hipótese, a justificativa. O resumo é só no final, então ele não entra aqui. Então, você vai trabalhar o quê? 4 itens do projeto, bem simples, dentro desse prazo aí, tá? Nós vamos definir esse prazo lá na plataforma, a data correta para vocês entregarem. Conseguiram visualizar o caderno? Então, vamos lá ao nosso caderno 2. O caderno 2 também, esse é o caderno 1. Espera aí, o caderno 2, está aqui. O caderno 2 é a descrição do projeto, tá? Lembrando que no próprio caderno já vem explicando como que você vai desenvolver cada item. Já está bem autoexplicativo ali, é só seguir essas orientações à risca. Aí, olha lá.
e a metodologia. Esse é o caderno 2. Então, bem mais simples, isso aí, pela experiência, eu acho que vocês levam 3 dias, aproveitar esse tempo que vocês estão em casa, para já estar fazendo o máximo e se dedicando em cima disso, para ficar livre, tá bom? Vamos lá ao nosso caderno 3. O caderno 3, ele é a fundamentação. Essa é a parte mais complexa do trabalho. A fundamentação é onde você vai fazer um estudo, né, sobre os autores que falam sobre o seu tema. E esse aí precisa de uma leitura, de uma análise, tá? Mas eu falo assim que esse projeto, ele é como se fosse um artigo, tá? Só que aí ele é mais, trabalha mais algumas especificidades. Então você pode aproveitar e se dedicar e para publicar isso aí. E a gente sabe o quanto que a publicação é importante na nossa profissão. A gente sabe o quanto isso em termos de título, de vantagem, né? Hoje em dia a gente é avaliado pelas publicações, então a gente tem que exercitar a questão da escrita. E aí eu peço para vocês mergulhar de cabeça, se dedicar, escolher um tema que realmente vá acrescentar a sua profissão, que isso é muito importante, e nada melhor, gente, do que escrever algo que você realmente te motive, né? Então, vamos lá, o caderno 3. O caderno 3, que eu vou mostrar primeiro, mostrar esse texto que eu falei para vocês sobre a taxonomia de Bloom, que é uma leitura obrigatória para você entender. Eu acho que muitos aí já leram isso, mas nunca é demais, tá? Então, o caderno 3 está aqui, é a fundamentação teórica, não vai ter análise de resultado, considerações finais e as referências. Olha aqui, tem até um modelinho aqui na fundamentação, ó, explicando passo a passo como se faz. Até isso a gente teve a preocupação para facilitar a vida de vocês, né? Porque como é online, então assim vai ter essa dificuldade. Não vai ter mais, porque está tudo autoexplicativo, é só seguir ali. Qualquer coisa a professora está no grupo de WhatsApp, está no e-mail. Entendeu? Produzir o caderno, manda para o meu e-mail, que eu vou fazer a revisão, correção e dou feedback para vocês, tá? Então, nós vamos caminhar juntos aí. Vamos lá. Aqui tem esse texto, que é a taxonomia de Bloom, que também para a gente entender como definir os objetivos, né? Então, nós sabemos que dentro do planejamento, nós temos aí como se fosse uma escada. Então, na hora de traçar os objetivos de vocês, lembrem-se disso. Vá lá primeiro conhecer, né? Explicar o que é o projeto político pedagógico, compreender o que você pretende pesquisar, para depois estar trabalhando essa análise, avaliando esse processo. Então, a pesquisa, quando a gente fala em dar sentido a ela, eu estou falando disso, dessa ordem, dessa análise que você vai fazer, entenderam? Para que você realmente faça algo coerente, com objetividade. Então, lá nos objetivos específicos, é que você vai planejar isso, na hora de definir o objetivo, de acordo lá com lembra da taxonomia de Bloom. Você parte do conceito, tá? Explicando um fato, para depois compreender e desvendar essas características e esses mistérios que você pretende solucionar, tá bom? Então, tem vários temas interessantes. Lembrando que eu falei para dar preferência para algo da área de vocês. E a gente foca em torno do projeto político-pedagógico. Mas veja bem, o projeto político-pedagógico, ele envolve... O que é o projeto político-pedagógico? Ele é o planejamento da escola, tanto na esfera administrativa quanto pedagógica e estrutural, tudo. Então, tudo que você for falar que envolve esse ambiente da escola, trata-se do projeto. Mas aí você vai
trabalhar delimitando e envolvendo dentro do projeto, porque para a gente trabalhar esse exemplo que eu falei para vocês, a participação dos pais na educação dos filhos é o segredo do sucesso, da qualidade? Aonde que está isso dentro do projeto político-pedagógico? Será que a equipe teve a preocupação de planejar sobre essa dimensão? De que forma que ela vai trabalhar para garantir essa participação? Ela vai fazer reuniões, vai estar fazendo atendimento com os pais, um acompanhamento, palestra, como é que ela vai se aproximar dessa comunidade, fazer esse estreitamento aí desse relacionamento. Então, tudo tem que estar garantido ali, no projeto. Então, é só você pensar numa temática que você já tem curiosidade, que você já pensa aí em algum tempo a se aprofundar e agora escolher de uma forma acertada, tá bom? Agora eu vou abrir para vocês, para as questões, tá bom? Para tirar dúvidas e responder aí. Deixa eu chamar o professor Vicente, que está me ajudando hoje. Pronto, já está liberadas aí. Alguma pergunta, meninas? Professora, só para confirmar, esse material que a senhora disponibilizou aí, os slides, tá tudo lá na plataforma, é? Tudo, está tudo lá na plataforma, já pode ir explorando, inclusive já tem uma atividade lá que vale nota, tá? Que é sobre o projeto político-pedagógico, justamente para dar ideia para vocês, para escolher esse tema. Tem uma atividadezinha lá falando sobre esse contexto que nós vamos trabalhar, e aí eu já faço essa análise juntamente com vocês. Entendi. Tá o slide, os cadernos. Primeira coisa, Manual, né? vai baixar o caderno e já fazer a nossa primeira parte do projeto, tá? Que você vai ter esse intervalozinho aí. O que vocês acharam do tempo? 10 dias? Muito tempo, né? Não. Não. Eu acho muito tempo. Ai, Professora, Vocês estão livres, leves e soltos em casa. Professora, assim, tem que ser em cima do projeto político-pedagógico, esse nosso PBL, é isso? Isso, a gente vai trabalhar com um tema que envolve o projeto político-pedagógico. Todo mundo, né? Assim. Tá bom. Professora, o tema, rápido, só uma dúvida. A gente vai fazer a escolha do tema e vai enviar lá no primeiro caderno. Mas tem a questão ainda da senhora concordar ou não com o tema ou não? Não, aí é você que vai decidir. Não corre o risco. Tá? Eu posso te ajudar. Sim, muda o tema, não. O que eu posso te ajudar? Delimitar o teu tema melhor, né? Tá. Fazer uma organização, mas mudar não, é você... Uma ideia, né? Tá, dar uma ideia assim só para delimitar, para organizar. Isso é o máximo que eu posso fazer, mas você é livre para escolher e definir o teu tema. Lembrando daquilo que eu te falei, algo que envolva o projeto político-pedagógico e que realmente te dê essa motivação para pesquisar, que vai acrescentar na tua carreira. É algo que vai mudar, entendeu? Então, pensa nisso na hora de escolher. Professora, deixa eu tirar uma dúvida com a senhora. Em relação à introdução e conclusão, tem quantidade de laudas também? Não. Geralmente a introdução é uma lauda, né? Que é a apresentação ali geral. Tem gente que passa, vai uma lauda e meia, tá? Em relação às referências, a senhora vai querer quantidade de livros e artigos ou fica livre também? Não, vai ficar livre. Aí lembrando aí também da questão que eu sempre falo no referencial, a gente, no mínimo, uns 3 autores, né? Muitos autores, aí eu acho que até complica para você fazer esse diálogo. Como eu falei, o referencial, ele é um diálogo, né? Então, se limitar aí 3 autores, 4. Até 5, né, então? Até 5, eu acho que tá bom, máximo gente. 5, né, professora? Pelo que eu tenho trabalhado, eu acho que já dá para você focar
na linha e na forma, no argumento, entendeu? A opinião do autor, tudo isso leva-se muito em conta na hora de escolhê-lo. Algo que você realmente concorda, que vá de encontro ao teu tema, ao teu problema, à tua solução, que responda essa necessidade sua que você está pesquisando. Tudo isso você tem que levar bem à risca. E lembrando, gente, escolher autores atuais, porque nós sabemos que existem autores antigos que têm a sua contribuição, mas que têm uma releitura de outros autores para explicar um fenômeno Novo, né? no nosso contexto atual. Então, tudo isso leva-se em conta. Entendi. Tá. Entenderam? E a senhora falou aí respondendo a pergunta da Amanda, né, em relação à quantidade de laudas da introdução e conclusão. No caso, então, de 15 a 20 laudas é só o projeto em si, né, o desenvolvimento, Todo. fora a introdução e conclusão. Corpo completo. Já incluindo, então, a introdução e conclusão. Tudo é completo. Aí eu só especifiquei a introdução, né, que ela te perguntou, aí eu... Tá bom? Eu pensei que era fora, tá, entendi. Senão vai chegar a 30. Alguém mais? Com relação Nádia? Oi, não, a apresentação. minha dúvida é, o nosso trabalho tem que ser baseado dentro do PPP? Ou eu posso escolher um outro tema relevante ao PPP, por exemplo, em relação à gestão em si, como nós estudamos os tipos de gestões, a participativa, né? Então, eu pensei essa linha, mas aí ficou minha dúvida quando a senhora acabou de falar aí sobre o PPP. Pois eu é, poderia trabalhar aí é que esse entra, ponto? Nádia, a Não. gestão participativa, ela está dentro do projeto político-pedagógico, porque como eu falei para vocês, o que é o projeto? É o documento maior, então que ele envolve feito toda a por escola. todos, né? Aonde Nem sempre é feito por todos, né? Isso. Mas então, deveria, entra, né? olha aí, Tá, tem ok. tudo a ver em É casa. isso mesmo que eu quero fazer. E professora, posso falar um minuto? Pode, Franciane. Isso. Deixa eu lhe perguntar. Tá, nós vamos trabalhar baseado no PPP, né, no projeto político pedagógico, então a gente vai ter que escolher uma escola em si. Por enquanto, a gente não vai fazer a pesquisa de campo. Nós vamos fazer a bibliográfica, tá? Então, vai ser só documental. Então, você só vai escolher uma temática e fazer como um artigo bibliográfico, pesquisa bibliográfica. Como está tudo parado, não tem como a gente fazer a pesquisa de campo. Mas se eu tiver acesso a um PPP de uma determinada escola, eu posso fazer? Aí sim, fica à vontade. Aí você é livre. Se você tiver acesso, tiver como fazer a pesquisa ali, por exemplo, pode escolher um tema, aí conseguir fazer online, fiquem à vontade. A gente já teve essa opção e essa preocupação em colocar ela sem resultado, sem essa análise do campo, para facilitar devido à nossa situação que a gente está vivendo, tá? Mas aí, se você tem acesso, fique à vontade. Eu tenho uma dúvida, professora. A Cris. A Cris. Primeiro a Cris, depois a outra. Fala, Cris. Nós vamos começar a escrever, aí toda vez nós vamos mandar para o seu e-mail, aí quando for a correção, como é que vai ser? Vai ser pelo WhatsApp, vai mandar a resposta Quando por e-mail? você finalizar o caderno 1, você vai enviar para o meu e-mail. Aí eu vou dar o feedback, se tiver alguma correção, ajuste, já vai estar lá tudo corrigido, tá? E aí você parte para o caderno 2 e com as pendências do caderno 1 que ficou os ajustes para fazer. Tá bom? Entendi. Aí a gente vai trabalhando nesse sentido. Entendi. Tá? Oi, professora. Queria fazer uma Oi. pergunta. Pode Em falar. relação, a senhora disse que pode ser individual ou pode ser em grupo, né, de 3 pessoas. Eu queria saber como é que Isso. vai ser, se nós vamos apresentar esse trabalho ou nós vamos elaborar ele e entregar, como é que vai ser a forma dele? Pois é, o vai que ter que apresentação. acontece? Por enquanto, a gente não está definindo a apresentação, tá? Vai Tá ser bom. só a parte escrita para possível publicação no site,
Nós vamos publicar o trabalho de vocês, tá? O máximo que a gente pode fazer é escolher alguns que se destacaram e fazer essa exposição, não apresentação, né? Fazer uma tipo uma exposição através de exposição, um banner? evento, tá? Para estar divulgando aí em forma de um banner, quem sabe, mas assim escolher dentro desses os que se destacaram, escolher alguns melhores e estar fazendo essa exposição, para assim que a gente retornar, tá bom? Professora, Pode falar, Faciane. Cada caderno tem um prazo e esses prazos vão estar disponíveis lá na plataforma? Então, na realidade, o projeto está dividido em 3 cadernos. Se você verificar, o caderno 4, ele é uma revisão, onde você vai juntar as partes do 1, do 2, do 3 e transformar em um único. Então, é 10 dias para cada caderno. Então, é um mês para você é um mês para você finalizar o projeto, trabalhando continuamente. Entendeu? Eu acho um tempo assim razoável que realmente dá para tá bom, Té. fazer um bom trabalho. Tem uma mensagem aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Então, aqui estão falando que é melhor 5 pessoas, 6 pessoas. Pela pena. Mas aí, não pode ter aglomeração de gente, professora. Esse tempo não pode. É mandar essa mensagem. Então, gente, o que acontece? Nós nos reunimos e não foi só o curso de gestão, foram todos os cursos. O que ficou definido, que os professores, né, acharam melhor, é em trio, tá? No máximo até 3 pessoas. Aí tem pessoas que gostam de fazer individualmente, então é um respeito nosso ao aluno, vou fazer individualmente. Não, professora, vai levar, olha o que eu quero. Não pense em facilidade. Nesse momento é hora de você pensar no que realmente vai impactar essa produção na minha vida profissional. Porque é isso que é importante no curso. Se o tema tem a ver com você, porque será que você e 6 pessoas vão estar pensando igualmente, na mesma linha de pensamento? Então, é isso que eu quero que vocês levem em conta na hora de escolher um tema que tenha a ver com você, com o teu profissional, com a tua... Porque sempre tem algo que a gente tem mais, né, curiosidade, mais facilidade e que tem mais motivação em estar se especializando. Então, agora é a hora. Aproveita, escolha um tema que vai te motivar. Professora, eu queria fazer uma pergunta. O PBL, esse projeto aplicado que a gente vai fazer, qual é a diferença dele para um TCC? Ou mudou só o nome? Assim, ele muda o nome. Ele muda o nome e as especificidades. O PBL ele foi criado para o curso de gestão justamente para trabalhar esse campo, né, da escola, do projeto político-pedagógico, envolvendo o futuro gestor dentro dessa prática aí. Por isso é que a especificidade do projeto é essa. Aí a gente construiu um manual voltado para a área desse profissional, do gestor. Essa é a diferença. Mas, se você for ver, é o artigo, só que com algumas especificidades, tá? Então, a gente não pode fugir do texto acadêmico, a gente não pode fugir do texto acadêmico como trabalho de conclusão de curso. Por isso é que a gente elenca assim, a importância da parte principal, que é o referencial, que é onde a pesquisa se concretiza, né? Que acontece realmente a discussão, a análise, a comprovação dos fatos, tá? Mas é um projeto como o artigo, é um artigo com algumas especificidades a mais. E aí a gente divide para facilitar a metodologia em cadernos, para você respeitar o prazo e as etapas.
Primeira parte, o caderno 1, aí nós temos um prazo já definido. E dá certo. Dá certo, o aluno consegue fazer no tempo, né, previsto, e aí depois é um sucesso. Realmente, a gente, na hora da revisão, a gente tem um trabalho que realmente a gente consegue aí fazer uma publicação, tá? E outros alunos conseguem fazer pesquisas em cima do seu trabalho. É para isso que existe a pesquisa, para servir para outros alunos continuar essa discussão, tá? Professora? Fazer essa análise. Pode falar, meu amor. Levantar a mãozinha aqui para falar. Não, eu fiquei só com tirar só uma dúvida. Nós vamos fazer o caderno, né? São 4 partes, né? Dividido, cada um 10 dias, né? Aí, claro que o caderno, cada parte é do projeto, mas vai ser todo dividido. Aí, quando a gente finalizar o caderno, que vai ser um prazo aí de 1 mês, né, que a senhora falou, o projeto em si completo já vai ser também entregue no mesmo... Já vai ser entregue. Aí o último é só a junção dos cadernos. O último caderno é a junção desses tudinho, 3 né? cadernos O total. e a revisão. Tá. Aí vai já estar tudo pronto. Quando você terminar o caderno 3, é só juntar. Tá. E no caso, as partes, então, é até o 3. O 4 já é tudo, né? Tudo. Tá. Entendi. Quem sabe você termina bem antes. Ai, quem dera. Oh, Deus, né? Deus. Eu acho. E professora, aquele caderno tem como salvar e editar ali mesmo ou não? A gente vai fazer no nosso... Dá para baixar. Vai ter Dá opção para de baixar, tá bom? Não, é essa pergunta aqui. Dá para baixar e fazer no computador? Você tenta baixar. Qualquer coisa vocês me falam, que aí a gente deixa disponível para baixar. Tá bom? Legal. Tá bom. Mas tem que conseguir baixar, porque você vai trabalhar em cima dele, tá? Você vai seguir aquela estrutura ali. A estrutura dele é de um artigo normal ou de uma monografia? É de um artigo normal, um projeto. E o que eu aconselho? A você abrir o caderno e seguir à risca a orientação que tem. No item 1, aí tá lá, passo a passo, o que você tem que fazer. É bem só parecido seguir. com o artigo que a gente fez, que o professor Vicente passou, né? Ele também passou um modelozinho para a gente ir montando. Um ensaio. Só que o ensaio científico, ele é no máximo 2, 3 laudas, né? Foi, que ele fez. Ele é bem simplificado. E é uma ótima metodologia também, tá? Ele é mais para nortear, né, professora, gente? O caderno ele é uma forma de organização do trabalho, né? Para nortear, né? Isso. Essa parte da escrita, da produção, né? Isso é muito importante. As normas da BNT também vão estar lá, professora? Tudo. As normas da BNT, tá tudo lá, né? Bem explicadinho, tá? E qualquer coisa, vocês podem me perguntar. O que vocês precisarem, professora? Olha, verifica isso para mim. Eu vou estar dando total apoio e acompanhando vocês, tá bom? Ok. Professora. É isso? Então, nós vamos trabalhar em cima do caderno 1. Vocês vão acessar a plataforma, responder aquela atividade que está lá, já para dar esse embasamento, tá? Que vai servir como embasamento. A atividade é individual, não é em trio. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão decidir quem é que vai fazer o trabalho em dupla, se vai ser individual ou em trio, e tá me passando isso, para mim, me organizar e colocar lá, tá? E aí, siga a risca as dicas que nós orientamos aqui, que tudo vai dar certo. Professora, atividade tem a data da previsão da entrega? Para a entrega da atividade, a senhora tem uma data específica? Ou a gente... Uma semana, a gente já iniciou o nosso curso, então é uma semana. Foi o primeiro caderno. Porque como algumas pessoas não conseguiram acessar... A atividade é uma atividade simples. A atividade é uma semana para ser entregue, né? Esse prazo. Isso. Aí o caderno 1 do projeto, então, que são 10 dias, não é isso? Contando a partir outra de data, hoje, né? Outra data. Contando a partir de hoje tem 7 dias da atividade. Isso. E contando de hoje, nós temos 10 dias para a entrega da primeira parte do projeto.
Eu vou colocar definindo Melhor colocar a data lá no ambiente virtual de vocês, tá? Melhor. Tá. Para que vocês não se percam, tá bom? Ai, meu Deus. Sim, professora. E aí nós vamos estar aí nos comunicando no WhatsApp, bem específico. Pelo e-mail tá? também. Pelo e-mail também. Lá na plataforma, acessem, que eu vou criar um fórum para vocês registrarem as dúvidas que forem surgindo, tá? E trocando aí também, né, as experiências, dando dica para as colegas. Isso é importante também. E uma serve para motivar o outro, né? O que vocês estão achando de material, se quiser compartilhar também é importante, tá bom? Professora, E aí já ainda fiquei com verifica. dúvida. Professora? Pode falar, Sandra. Assim, eu sei, a gente vai baixar o caderno. A minha pergunta foi assim, a gente vai editar tudo ali, tipo assim, salvar e tá editando e mandando no caderno, naquele modelo do caderno para a senhora, ou fazer no Word e tal, tipo assim, não ficou claro para mim, estou em dúvida ainda. Não, o caderno ele é em Word. Aí você vai no próprio caderno, você vai desenvolver os itens que está no caderno 1. Tá certo. Qual é? É o tema, o problema, a justificativa e seguir à risca as orientações que foi passado hoje aqui. Está lá também no manual. Você tem um manual e lá no caderno, na hora que você baixar, você vai ver o item 1. Está explicando passo a passo o que você vai fazer. Então, abra o caderno que você vai entender tudo. É autoexplicativo. Aí, se tiver dúvida, pode me chamar, tá? Tá bom. Ok, meninas? Mais alguém? Ok. Então, é isso. Ok, Acessem a plataforma, tá? Pesquise, faça a atividade 1, já para você fazer essa análise. E já cuide do material do caderno 1. Utilize a técnica Pomodoro. Coloque uma disciplinazinha de todo dia você produzir alguma coisa. Senão, o tempo vai Uma passar, lauda por dia. você vai perder, tá bom? Professora, quem já tem ciência que vai trabalhar em dupla ou em trio, mas ainda não tem tema, já pode ele passar o nome? Pode. Obrigada. Professora? Professora? Oi. Eu estou muito feliz por ter escolhido a senhora para ser nossa finalista, tá? Estou muito feliz mesmo, a senhora é um doce. E, sério, a gente está muito feliz. Acredito que as colegas também, porque nós começamos a comentar, e até mesmo lá na hora do IDAAN, quando a gente fomos lá fazer a rematrícula novamente, né? E aí, quando eu disse assim, que bom, aí a minha colega, que bom, aí a moça lá lá da pós, ela falou assim, não sei por que todo mundo fala isso. Aí eu disse assim, então se matricula e vai fazer uma pós para você ver. É isso, tá bom? Eu agradeço, tá? Muito obrigada. E quero desejar boa sorte para vocês, uma boa aprendizagem, boa produção. E eu estou aí, à disposição de vocês para ajudar no que for preciso. Contem comigo. Tá bom? Obrigada, professora. Se esforcem, Obrigada, professora. faça o seu melhor. Tá bom? Obrigada. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Vamos produzir agora. Vamos produzir. Boa sorte, meninas. Tchau, gente. Trabalho para todas. Tchau, bom trabalho. Tchau. Vou esperar o professor. Todos. Shirley, olha o folgado do Renato. Agora que o Renato apareceu. Então é isso, gente. Cadê a Shirley, a Dani? Cadê a Dani? Estão aí não, esse pessoal? Shirley, você tá bem? Tô, graças a Deus. Que bom. Olha aqui, ó. Acho que já, né? Você não vai falar mais nada, eu vou sair. Pode sair, né, professora? Beijo. Tchau. Tchau. Beijo para todos. Tchau.
Tem uma mensagem do... O seu microfone. Eu assistindo vocês aqui. As mesmas tentativas de vocês, por isso que eu não perguntei nada. Já terminou a reunião, a aula? Karine também não perguntou nada. Não, você estava ouvindo. Tá bem explicadinho o que a professora falou. E a dúvida de um é a dúvida do outro, né? A gente vai... É. A dúvida mesmo vai acontecer quando a gente começar a produzir, né? Verdade. Vou começar a produzir o trabalho e vão vir as dúvidas. Professora? A senhora está muda de propósito, professora? Ou deu erro aí? O professor já finalizou, já estava mandando mensagem. Ah, tá. Legal. Já finalizamos, tá? Aí elas só estão tirando dúvidas aqui. Ah, tá bom, então. Eu vou encerrar. Eu encerro a reunião ou deixo ainda? Pode encerrar. E boa noite. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, professora. Até o próximo. Até a próxima. Tchau. Boa noite.